Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ler a palavra de Deus, Deuteronômio 18, 21, 22 está escrito. Se disseres do teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta, em nome do Senhor, e tal palavra, se não cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. No versículo 19 de Deuteronômio 18 está escrito: E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, né? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Vamos orar? Senhor Deus, vem esse momento abençoado esse culto, ó Deus. Vivifica a tua palavra. Unge os lábios que vai falar e os ouvidos daqueles que ouvirão a tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos falar nesse momento, por alguns momentos, sobre os profetas, que é o único canal de Deus falar a sua palavra. Como está em 2 Crônica 20, 20, está escrito. 2 Crônica 20, 20. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Então temos que crer em Deus e nos seus profetas. Hoje existe aí muitas heresias falando que nós só devemos crer em Deus e não em seus profetas, né? Como se Deus tivesse parado de usar profetas. Mas isso tudo é um meio de Satanás de tentar impedir que a palavra de Deus venha até as pessoas. Porque se ele fazer você descrer do canal de Deus, né, a palavra de Deus só vem através de profetas. Se ele fizer você descrer do canal que vem a palavra, você está morto, né? Você está morto, porque o único canal que vem a palavra é um profeta. Daqui a pouco estaremos chegando nesses assuntos, né? No Novo Testamento também, mostrando para vocês que tem um profeta no Velho Testamento e também tem profeta no Novo Testamento. Mas Satanás quer impedir isso, né? E Satanás é sempre astuto, ele vem torcendo a palavra, ele usa a palavra. Você vê isso lá em Mateus 4, quando o diabo foi tentar Jesus, ele veio com a palavra. Jesus está escrito. Se pular desse lugar, no Salmo 91, se você cair daqui, os anjos vão te pegar, vão te sustentar em suas mãos. Usou a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus falou, mas também está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Ou melhor, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se eu cair aqui, eu sei que Deus vai me segurar e me salvar. Mas se eu pular tentando o Senhor, né, é igual a Bíblia fala, pegarei serpente, você vai ficar pegando serpente? Não, mas um dia lá, Paulo estava lá, naquela ilha, pôr no fogo, e de repente uma cobra pegou nele. Ele pegou a cobra, segurou e jogou no fogo, e todos esperavam que ele fosse morrer, ele não morreu. Então o povo começava a crer em Paulo ali, por causa desse sinal. Então ele não tentou o Senhor teu Deus, né? E assim o diabo veio ali com 3 ataques sobre Jesus, usando a palavra, Jesus sempre falando, também está escrito. Então Satanás usa qual
qual palavra para tentar impedir isso aí? Usa a palavra São Lucas 16:16, onde está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Então, eles usam isso aí para dizer que não há mais profeta. Acabou a lei e acabou os profetas. Mas se você for em Mateus 14, ali fala que João Batista morreu. João Batista morre em João 14. Não era mais para ter profeta depois de João Batista, se for interpretar essa palavra dessa maneira. Mas quando chegando em Mateus 23:34, Mateus 23:34, está escrito assim, Mateus, né, depois que João Batista tinha morrido já. Mateus 23:34, está escrito assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Jesus falando que iria enviar profetas na terra. Mateus 23:34. E quando você chega também em Atos 20, deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Quando chegamos em Atos 21:10-15, fala do profeta Ágabo. No Novo Testamento, 70 anos depois que João tinha morrido e Jesus tinha morrido também. 40 anos depois, no ano 70 mais ou menos ali, o profeta Ágabo, a Bíblia fala dele em Atos 21:10-15. E quando chegamos em Efésios 4:11, a Bíblia diz também que para a perfeição do corpo, Deus deu para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores, para o aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo. Então você tem que encaixar a palavra com a palavra. Então nós vemos que tinha profeta no Velho Testamento e tem também profeta no Novo Testamento. Mas por que o diabo quer torcer isso? Por quê? Qual a razão? Porque nos últimos dias teria que vir a restauração de toda a palavra. E a restauração só vem através de um profeta. Então o diabo tem atacado essa doutrina de profetas. Por quê? Porque ele quer acabar com o canal de Deus. O canal. Quer desacreditar o canal de Deus. Amós 3:7 nos fala: certamente o Senhor Jeová, Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus não vai fazer nada sem revelar aquilo ao seu profeta. Mas Mateus 24 fala também, Mateus 24: surgirão falsos cristos e falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Se possível for, enganaria até os eleitos. Mas os eleitos não é possível enganar. Por quê? Porque os eleitos, são parte de Deus. São parte de Deus. Eles têm aquela coisa deles de examinar tudo e reter o bem. Você deve examinar tudo. Qualquer doutrina que vier, você tem que parar ali e examinar. E não fazer que esses pastores fazem. Um dia eu ouvi um pastor da mensagem, se diz a mensagem, da maior igreja do Brasil, uma das maiores igrejas do Brasil. Ele levantou no meio daquele povo, milhares de pessoas ali, e falou: irmãos, toda vez que chega a mim uma carta de alguma doutrina, eu rasgo, nem leio. Nem leio, para mim não me confundir. Que igreja vai sair? Vai ser uma igreja morta, uma igreja que não conhece nada, porque Paulo falou: examinai tudo, retendo bem. E se você for com essa heresia, pega todas as igrejas da mensagem, que se diz da mensagem. Engana todo o povo, porque se o pastor é assim, imagina a igreja, mesma coisa. Você vai falar com eles, não quer saber de doutrina. Vai falar com o outro, não quer saber de nada disso. Não quer saber de nada disso. Ou seja, Satanás quer evitar que a palavra chegue até essas pessoas. Então ele usa esses artifícios, esses meios que ele tem, mas a Bíblia é clara.
nos últimos dias eu vou enviar o meu profeta Elias. Vamos entrar agora nesse assunto do profeta Elias, porque a promessa de Deus é que nos últimos dias ele enviaria o profeta Elias. Porque vai ter uma restauração nos últimos dias. Isso está em Atos também. Atos também fala dessa restauração que terá que vir antes da vinda de Cristo. Atos 3 nos fala isso. Vamos ler aqui um pouquinho. Hoje vamos ler algumas escrituras. Vamos ler então Atos capítulo 3, versículo 20. Onde está escrito: arrependei-vos vós, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e enviei a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Desde o princípio Deus tem falado sobre essa restauração. Isso você vê lá em Joel também. Joel 2 nos fala que Deus iria trazer essa restauração. Joel 2, deixa eu ver se eu acho aqui. Joel 2, Abacuque, Zacarias, passei Joel. Joel 2. Joel 2 aqui. Joel 2, 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Essa chuva teria que vir, essa restauração. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Então, esses bichos aqui, esses insetos, consumiram a igreja, a lavoura de Deus. Tiraram a palavra, tiraram o dom, tiraram tudo. Então Deus iria fazer o quê? Uma restauração. E a restauração só pode vir através de profeta. Uma reforma pode vir através de mensageiro. Lutero foi reformador, John Wesley e outros homens, mas eles não eram profeta. Por isso que Lutero chegou a falar que os judeus eram o anticristo. Lutero chegou a falar isso, que as coisas dos judeus deviam ser fechadas, suas lojas, né? Deviam ser perseguidos até a morte, né? Deviam ser perseguidos até a morte. Então, Lutero falou isso, pensou um profeta falar tal política como essa. A Bíblia fala claramente que quem for por Israel é por Deus. Né? Então Satanás sempre tem enganado as pessoas. E esse homem era um homem de Deus. Lutero foi um homem de Deus, né? Só que não foi um profeta, então cometeu muitos erros, né, na parte da palavra. Mas restaurou, né? O justo verá pela fé. A igreja até ali não conhecia isso, que o justo veria pela fé. Lutero chegou e falou, o justo viverá pela fé. Mas Lutero ainda batizava em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Batizava por imersão. Diz a história que ele fumava, bebia. Né? Ou seja, mas depois Deus veio com John Wesley que ensinou a santificação. Mas não sabia nada sobre os dons. Depois, em 1906 ali na Rua Azusa, Deus usou aquele irmãozinho ali de cor, né? Cego de um olho, William Seymour, né? Que trouxe essa reforma dos dons espirituais. Só que a Bíblia diz que teria que ser restaurado toda a palavra. Isso também está em Apocalipse 10:7. Como os profetas têm falado já por todo esse tempo, dessa grande restauração. E Apocalipse 10:7 está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta,
se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Se você vai na sequência aqui, tem Cristo que fala que esse sétimo anjo não era dessa última era. As pessoas não conseguem captar, porque se você for aqui para o sétimo anjo, está em Apocalipse 11 ou 12, né? Falando sobre essa trombeta que se tocada, né? Mas que essa outra trombeta aqui vai ser trocada onde? Lá na tribulação, vai trazer juízo sobre a terra. Mas aqui, né, aí de repente para e fala que vai trazer, o sétimo anjo vai tocar trombeta e vai trazer restauração. Deixa eu ler de novo para você ver aqui, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Se você for aqui, você vai chegar onde? Lá nos 7 anjos, nas 7 igrejas, Apocalipse 2, 3, falando que cada era tem um mensageiro, um anjo. A palavra anjo na Bíblia, no grego, quer dizer mensageiro. João foi um anjo também, como está em Malaquias 3. Malaquias 3 fala de João Batista. Malaquias 3 fala, e eis que eu envio o meu anjo, tá vendo? Que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu vos envio o meu anjo. Né? Esse anjo foi João Batista, um homem. Então tem anjo terrestre e anjo celeste. E ali em Apocalipse 3 fala disto, né? Que viriam 7 anjos. O primeiro anjo, a primeira era, Éfeso, né? Éfeso foi Paulo. O segundo anjo foi Irineu, da era de Esmirna. A terceira era foi Pérgamo, né? Que foi o anjo, foi São Martim. O quarto anjo, o quarto mensageiro, anjo que é mensageiro. O quarto anjo foi Columba. Depois o quinto anjo da igreja de Sardes foi Lutero. E o da igreja de Filadélfia foi John Wesley, né, esse mensageiro. E o sétimo anjo está falando aqui, no dia da voz do sétimo anjo, já para o eleito captar, falando de revelação, de restauração. Então se tem que ter restauração, tem que ter um profeta. Agora falando do profeta Elias. Até os grupos da mensagem não sabem, não conhecem essa profecia. Não sabem o que ela quer dizer realmente. Malaquias 4. Nós temos uma mensagem com esse título. Malaquias 4 não promete apenas um profeta. Existem muitas heresias sobre isso, sobre Malaquias 4. Falando do Elias. Mas existe uma doutrina verdadeira. O diabo é assim, ele vai perverter, igual Cristo quando veio. Quando Jesus Cristo veio, existiam muitas pessoas que já tinham levantado falando que era Jesus, que era o Cristo, melhor dizendo. E teve um que o diabo acertou até o nome dele, era Jesus também. E levou muitos ali para o deserto, se perderam todos. Era um falso Messias, chamado Jesus. O diabo acertou até o nome do Messias. Enviou para confundir. Quando viesse o verdadeiro, então as pessoas estariam confusas. E assim o diabo faz sempre, ele envia sempre os falsos. Ele enviou muitas heresias nesse mundo, sobre o Filho do Homem, sobre a terceira puxada, muitas heresias sobre o Elias, né? Tem tanta heresia sobre falsa doutrina sobre o Elias, mas existe a doutrina verdadeira do Elias. E é isso que nós vamos falar nesse dia, nesse momento, sobre quem foi o Elias, o profeta Elias desse dia prometido. Porque está prometido na Bíblia, Deus enviar um profeta Elias para os últimos dias. E quem foi esse Elias? Foi apenas um homem? Apenas um profeta? Como diz esses grupos que se diz creem William Branham? Eles dizem que o Elias desse dia é apenas um profeta, uma porção da palavra, e não a plenitude. Vamos então ver quem que é esse Elias, que ministério que é esse desses últimos dias. E você vai ver que os grupos estão enganados, né? Os grupos que fazem o professor creio William Branham estão enganados, estão iludidos, não reconhecem a mensagem dessa última era, não reconhecem o dia e a sua mensagem. E as denominações também tradicionais também não reconhecem o dia e a sua mensagem.
Mas vamos ler aqui em Mateus, em Lucas, né? Não, Malaquias, que fala da promessa do Elias para os últimos dias. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Lembrai-vos, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então esse Elias seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da tribulação. Agora, muitos dizem que não há Elias para esses últimos dias. Mas como que pode ter restauração sem ter um profeta? Agora, vamos entrar nesse assunto por os momentos. A Bíblia fala que viria um Elias nos últimos dias. Vamos aqui em Mateus 17. Mateus 17, 10. 9. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Se você ler aqui no capítulo 17, está falando da transfiguração. Jesus subiu no monte e ali estava Moisés e Elias falando com ele. Muitos falam que isso aqui foi... Um dia eu estava falando com judeus, ele falou para mim que isso aqui não é inspirado, porque foi uma sessão espírita. Eu falei para ele, não amigo, porque Elias não estava morto. Mas estava assim. Não, a Bíblia fala que Elias foi levado na carruagem, vivo para o céu. Elias não morreu. Mas e Moisés? Moisés também diz a Bíblia que o corpo dele ali caiu e procuraram, o demônio procurou o corpo dele e não achou. Por quê? Porque Moisés, antes de morrer, subiu na rocha, que era Cristo. A rocha seguia eles pelo deserto. Essa rocha não é uma rocha literal, comum. Essa rocha é Cristo que estava ali. E quando Moisés caiu, morto, como ele simboliza a noiva do último dia, Deus ressuscitou Moisés. Por isso que a pessoa fala, mas Moisés, coitado, sofreu tanto e não entrou na terra prometida. Mas se você ler aqui Mateus 17, Moisés estava lá na terra prometida, conversando com Jesus aqui no monte. Moisés estava vivo, tinha ressuscitado. Então Elias e Moisés simboliza a noiva que vai vivo para o céu e aquela noiva que vai ressuscitar, que estão mortos, né, dormindo no Senhor e vão se levantar nos últimos dias. Elias simboliza a noiva que será arrebatada, nesse caso, e Moisés simboliza a noiva que vai ressuscitar. Estão dormindo e vão ressuscitar. Então aqui nos diz, no versículo 9 em diante, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Versículo 11, Jesus fala: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará, colocando no futuro. A Bíblia não brinca com a gente. Ela não fala a coisa sem sentido. Mas tudo que a Bíblia fala tem sentido. Você falou aqui no futuro, é porque Elias virá primeiro. Mas quando você chega no versículo 12, aí ele fala de João. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. João Batista foi um Elias? Sim, João Batista foi também um Elias. Porque o espírito de Elias foi tão maravilhoso, Deus amou tanto o espírito de Elias, que conservou ele vivo, para usar o espírito dele várias vezes na terra. A primeira pessoa, o primeiro profeta que teve o espírito de Elias foi quem? Eliseu. Então,
o espírito de Elias desceu sobre Eliseu, com a porção dobrada. Por isso que Elias fez 4 sinais e Eliseu fez 7 durante a sua vida. Mas faltava um, porque ele tinha a porção dobrada do espírito de Elias. Então um dia lá, depois que ele estava morto no sepulcro, estava numa guerra lá, e alguém caiu morto no sepulcro dele. E de repente aquele homem levantou ali, ressuscitou. O 8º sinal que Eliseu fez. Depois disso, o Espírito veio sobre João Batista, o Espírito de Elias. E também teve o Espírito de Elias, como está em Lucas 1. Lucas 1, versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Lucas 1, versículo 17. Onde está escrito? E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Você viu aqui? Para converter o coração dos pais aos filhos. Não fala nada de converter o coração dos filhos aos pais, tá vendo? É que Malaquias 4 tem 2 promessas ali. Se você ler Malaquias 4, vamos ver aqui Malaquias 4, para você ver, tem 2 promessas de 2 Elias ali. Um vai converter o coração dos pais aos filhos, e o outro vai converter o coração dos filhos a seus pais. Isso está em Mateus, em Malaquias 4. (4, 5 e 6). E eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Esse foi o ministério de João Batista. Converteu o coração dos pais, né, da lei, aos filhos, aos apóstolos. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Está falando do Elias desses últimos dias, converteu o coração nosso aos pais apóstolos, a mesma doutrina. Do mesmo modo que os apóstolos batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja do último dia terá que batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, a mesma fé que eles tinham ali, o Elias dos últimos dias iria restaurar tudo novamente para a palavra de Deus, como eram os apóstolos, porque a igreja é edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então a igreja tinha que voltar a essa fé outra vez dos apóstolos. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Você pode pensar, mas como que pode isso? Um versículo falar de 2 ministérios, de diferença de 2.000 anos? E isso tem na Bíblia? Tem, vamos ver aqui para você ver. Lucas 4 fala disso. Lucas 4 fala que um versículo pode ter 2 promessas. Né? 2 promessas. Vamos ver aqui Lucas capítulo 4, para você ver isso. Jesus chegou ali na sinagoga e deram para ele a Bíblia para ler. E Lucas pegou, Jesus, falando, pegou o livro de Isaías. Isso está em Lucas 4,17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tomando, torna a dá-lo ao ministro. Assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Se você for para Isaías 61, ele leu metade do versículo.
metade do versículo